no vácuo, né? Porque por enquanto a gente só tem correntes, né? Circuitos, não falou em corrente material ainda, né? Correntes atômicas, não falou nada disso ainda. Então, na verdade, essa equação é verdadeira mesmo com a matéria, né? Se você levar em conta todas as correntes possíveis e jogar isso no J efetivo, essa equação seria válida. Mas, por enquanto, está falando só em vácuo, correntes de circuitos. Então, você tem aí divergente de B igual a zero. E a segunda equação, rotacional de B, igual a μ0 J, certo? Por enquanto, a gente vai definir uma grandeza que vai eliminar esse μ0 dessa equação aqui, né? Isso aqui é a permeabilidade magnética do vácuo. Vai definir uma grandeza cuja definição é uma definição particular para o vácuo, né? Depois vai ter uma definição mais geral, como a gente fez na eletrostática, né? Definir o vetor densidade de fluxo elétrico lá, né? Então, na eletrostática, o campo original, o campo que se obteve definido da lei de Coulomb, é o campo elétrico, certo? O campo elétrico é o campo original, é ele que dá força numa carga, certo? E a densidade de fluxo elétrico foi inventado, né, para simplificar algumas situações, né? O D, certo? Que é chamado densidade de fluxo elétrico. Agora, o campo original tem um nome parecido com o campo fictício lá na eletrostática, né? O campo original aqui é o vetor densidade de fluxo magnético, que é esse rapaz aqui, tá? Tem a mesma característica, densidade de fluxo, certo? Então, existe uma coisa chamada fluxo magnético também. Então, mas esse é o campo original que dá a força sobre um elemento de corrente, certo? Né? E dl vetorial B é a força sobre um elemento de comprimento dl, né? Então, o campo original agora na magnetostática, a coisa está invertida, né? Ele é chamado vetor de densidade de fluxo magnético. O campo inventado, que ele vai ter uma definição mais precisa, mas por enquanto no vácuo, a gente vai definir, só para eliminar o μ0, um campo chamado campo magnético. Ele tem um nome parecido com o campo elétrico, né? Mas não é o significado, é diferente. Ele é o inventado aqui, certo? O campo magnético é o que a gente está inventando, né? Temporariamente, está definido. Ele, no vácuo, é uma réplica do vetor densidade de fluxo magnético. Ele vai chamar de H, e ele é definido dessa equação aqui, B igual a μ0 H, no vácuo, né? Isso aqui é no vácuo, certo? Então, esse vetor aqui, que é o chamado campo magnético, é o vetor inventado, certo? E no caso elétrico, o vetor inventado é densidade de fluxo, né? É ao contrário. Lá, campo elétrico é o original. Aqui, campo magnético é o inventado, certo? A unidade de H, né, fica mais fácil ver jogando nessa equação. Se eu jogar B igual a μ0H nessa equação aqui, μ0 vai embora. Essa equação fica uma equação para o rotacional de H, né, igual a J. Então foi embora o μ0, certo? Se nós olharmos para essa expressão, a gente vê que a unidade de H isso aqui é ampere por metro quadrado, isso aqui é 1 sobre metro, então a unidade de H é ampere por metro. Certo? Então, a segunda equação, que é o rotacional do campo, fica, então, rotacional de H. Na realidade, no final, certo? A equação que vai ser a equação final de Maxwell vai ser dessa forma aqui, com a definição adequada para H, certo? Levando em conta os mesmos materiais, né? Então, em resumo, certo? No vácuo, campo original é B, campo vetor densidade de fluxo, né? Magnético, medido em unidade de fluxo, que é Weber por metro quadrado. Todo vetor de densidade de fluxo é por unidade de área, certo? O vetor H, chamado vetor campo magnético, ele tem uma definição específica
o vácuo por enquanto. Ampere por metro, né? E a conexão no vácuo é P igual a μh, né? Então temos aí primeira equação divergente de B a zero. Essa equação diz que não existe, né, monopolos ou cargas magnéticas. Certo? A segunda equação, com essa definição, é rotacional de H igual a densidade de corrente local. Essa é a forma diferencial da lei de Ampère. Você já deve ter visto a lei de Ampère, a gente vai mostrar ela como é que ela é, surge dessa própria forma diferencial, né? Certo? Então, essa é a forma diferencial das equações de Maxwell para magnetostática no vácuo, né? Bom, a forma integral é obtida usando os teoremas, né, de Gauss-Stokes, como a gente fez também no caso da eletrostática, né? Então, essa equação, você pode integrar isso num volume, né? Obtém divergente de B, integração de volume igual a zero. E usando o teorema de Gauss, eu já fiz isso algumas vezes, né? Integral divergente é igual ao fluxo para fora da superfície fechada. Então, isso aqui vai dar o fluxo da grandeza B, né? Ou seja, o fluxo magnético para fora de qualquer superfície fechada, seria a carga total magnética envolvida, que não existe, então dá zero, né? Por causa dessa equação, certo? Essa é a lei de Gauss no campo B. A lei de Gauss é isso aí, só que não tem carga magnética, certo? Fluxo magnético para fora ou para dentro de qualquer superfície fechada dá zero, tá? Essa seria a lei de Gauss, vamos chamar assim. Para magnetostática, né? Certo? Essa é a primeira equação integral, né? Essa aqui. A segunda equação integral sai da lei de Ampère, né? Essa equação pega aí uma superfície fechada, aberta, qualquer, né? Circundada no caminho C, elemento de área, digamos, né? ds. Então, se eu fizer produto escalar em ambos os membros com um elemento de área ds dessa equação,